Então hoje nós vamos falar sobre funções quadráticas e alguns problemas relacionados com as funções quadráticas. Uma função quadrática é uma função real, de variável real, definida assim. Para cada x real, f de x é igual a x2 mais bx mais c. Portanto, é definida por meio de um trinômio do segundo grau. Para que seja realmente do segundo grau, o a tem que ser diferente de zero. Bom, as funções quadráticas, ela tem uma história muito antiga em matemática e sempre inicialmente associada, a história associada ao problema de achar as raízes de uma equação do segundo grau. Uma raiz, um número real alfa, chama-se uma raiz da equação ax2 mais bx mais c igual a zero, quando o f de alfa for igual a zero, certo? Quer dizer, quando for um número que, substituindo x por alfa, o resultado dê igual a zero. Então, essas equações desse tipo, como eu falei inicialmente, elas têm uma existência muito antiga, não naturalmente sob essa forma, porque o hábito de escrever expressões dessa maneira só se estabeleceu definitivamente em matemática no século XVII. Até mesmo durante a Renascença, em que se resolviam equações, até equações do terceiro grau, a fórmula da equação do terceiro grau foi descoberta nos anos 1500, né? Se utilizava um tipo de álgebra que os historiadores chamam de cosistas. É uma álgebra, digamos assim, sincopada, em que, em vez de símbolos, letras, tinha as palavras reduzidas, abreviadas, e potência de um número, por exemplo. A ideia de potência de um número x ao quadrado é uma ideia... Olha, quando a gente... É uma ideia recente. Bom, recente em termos relativos. Costuma causar surpresa o fato de que logaritmos foram inventados antes de se ter a noção do que era uma potência de um número. O logaritmo é um expoente. É um expoente, né, a que se deve elevar a base para obter o número a elevado a x igual a b. X é o logaritmo de b na base a. Pois bem, os logaritmos foram inventados, na época que os logaritmos foram inventados, não existia ainda a notação a elevado a x. Só para você ter uma ideia. De qualquer modo, o problema que originalmente sugeriu a consideração da equação de segundo grau é o problema de achar dois números x e y, conhecendo a soma S e o seu produto P. Então, esse problema que foi resolvido, cujo enunciado e solução se encontram
em tabletes cuneiformes deixados pelos babilônios, 1800 anos antes de Cristo. Esse problema conduz à equação x2 menos sx mais p igual a zero. E, de uma forma que não é comum nos problemas desse tipo, as duas raízes dessa equação são exatamente os dois números procurados. Eu digo que não é comum porque, em geral, quando a gente quer resolver um problema que recai numa equação de segundo grau, se o nosso problema consiste em determinar duas incógnitas diferentes, é muito raro acontecer que essas duas incógnitas sejam exatamente as duas raízes da equação. Um dos exercícios que estão para casa aí pede para considerar um problema análogo, que é o problema de achar dois números conhecendo a diferença e o produto. Aí não é bem o mesmo tipo, porque o que acontece aqui, nesse caso, é que se x, por exemplo, se alfa é uma solução, é um desses números, o outro número beta, quer dizer, se alfa é uma raiz dessa equação, então, mais exatamente, se alfa é raiz desta equação, então S menos alfa também é raiz. Quer dizer, então, se alfa é uma raiz dessa equação, a outra raiz é aquele número que somado com alfa dá S. Então, e como é que a gente verifica isso? Simplesmente substituindo. Se alfa é raiz, significa que alfa 2 menos S alfa mais P igual a zero. Então eu quero provar que se isso aqui for verdade, então, se eu tomar S menos alfa ao quadrado menos S, que multiplica S menos alfa, mais P, também é igual a zero. Isso é uma conta muito fácil. Você eleva S menos alfa ao quadrado, soma, cancela, vai dar essa expressão aqui, desenvolvendo e fazendo os cancelamentos óbvios, dá S2, alfa 2 menos S alfa mais P, que é igual a zero, por hipótese. Muito bem. Então, como o primeiro membro de uma equação do segundo grau. Não com essa notação, repito. Bom, e que, de acordo com a nossa definição, o número alfa se chama raiz da equação, quando f de alfa é igual a zero. Nesse caso, a gente pode observar logo que se f de alfa é igual a zero, isso significa que alfa 2 mais b alfa mais c é igual a zero. Então, a minha função quadrática não vai se alterar se eu subtrair ax2 mais bx mais c, subtrair de ax2 mais bx mais c, a expressão a alfa 2 mais b alfa mais c. Quando eu faço essa subtração, já que isso é zero, vale essa igualdade. Quando eu faço essa subtração, vai ficar aqui a, que multiplica x2 menos alfa 2, mais b, multiplicado por x menos alfa, e o c desaparece. Então eu posso pôr x menos alfa em evidência. Então aqui fica a multiplicado por x menos alfa, multiplicado por x mais alfa, mais b.
Então, se eu chamar de menos beta o valor alfa mais b, eu verifico que eu posso escrever dessa forma a expressão. Espera aí, tem qualquer coisa aqui que não está. Eu pus o A em evidência, então isso aqui fica B sobre A, né? Então isso aqui fica A, multiplica x menos alfa, multiplica x menos beta, e escrevendo desta maneira, eu verifico que beta também é uma raiz, porque se eu fizer x igual a beta, isso vai dar zero. Então a gente a mera consideração, a mera definição de raiz de uma equação do segundo grau, já nos dá que se alfa for uma raiz da equação do segundo grau, que conclusão nós tiramos daqui? Que se alfa for uma raiz da equação do segundo grau, alguns livros chamam raiz de f da função f. Função não tem raiz é equação. Função tem zero. Zero da função. Petulância, mas não é. Raiz é raiz de equação. É petulância, mas tudo bem. Se alfa for uma raiz da equação f de x igual a zero, onde f de x é igual a x2 mais bx mais c, então beta, que é igual a menos alfa menos b sobre a, também é raiz e vale de x igual a x menos alfa, x menos beta. Ok? Isso é o que é comumente chamado de a forma fatorada, né? Do trinômio do segundo grau. E a equação não pode ter outras raízes, evidentemente, porque se ele se escreve desse modo, a única maneira desse produto aqui ser zero é quando um dos fatores é zero. O primeiro fator nunca é zero, eu supus que o A é diferente de zero. Então tem que ser, se um número gama qualquer é raiz da equação, ele tem que ser o alfa ou beta. Não pode ter outra possibilidade. Então a gente já vê, a partir diretamente da definição, que a equação de segundo grau tem, no máximo, duas raízes, pode ser que não tenha nenhuma. É claro que se você pega um trinômio do segundo grau, do tipo x2 mais 0x mais 1, né, só para mostrar que o trinômio, às vezes, é chamado trinômio incompleto, né, e para completar, fica trinômio mesmo. Então, isso aqui, obviamente, não tem raiz real. A propósito, essa coisa de raiz complexa é uma coisa que surgiu muito posteriormente, quando se estudava problemas desse tipo. Se esse problema aqui não possui solução, então simplesmente não existem dois números reais cuja soma seja S e o produto seja P. Por exemplo, se você quer, o problema é achar dois números cuja soma é 2 e o produto é 5, então esse problema não tem solução, porque se o produto é 5, os dois números têm o mesmo sinal. Não é isso? Ou são ambos
negativos ou ambos positivos. Tem o mesmo sinal, então a soma deles, sendo 2, os dois são em valor absoluto menor do que 2. E quando você soma, como eles têm o mesmo sinal, o produto não vai dar 5 de jeito nenhum. Então não existe. Então o problema desse, quando um problema desse surgia, achar dois números cuja soma é 2 e o produto é 5, nenhum babilônio dizia esses números são complexos, são números imaginários, complexos conjugados. Não, isso é simplesmente o problema não tem solução, não existe esses números, está querendo uma coisa impossível. Bom, voltando aqui, então a gente já tem essa expressão que todo trinômio, toda função quadrática que possua, porventura, uma raiz que ela pode não possuir, como esse caso aqui, x2 mais 1 nunca pode ser igual a zero. Então, se essa função quadrática tem um zero, alfa, então ele tem outro zero, beta, outro no sentido amplo, porque esse outro pode ser igual a ele, né? Eu já falei aqui em outras aulas que 2 em matemática às vezes quer dizer 1. Né? Quer dizer, toda equação do segundo grau tem duas raízes, 2 aí pode achar dois números. Achar números. Porque os números podem ser iguais, então não são 2, né? Por exemplo, se a soma é 2 e o produto é 1, os números são 1 e 1. Então não são dois números. Mas a gente está acostumado, a gente estuda matemática, nós somos professores de matemática e nós sabemos que 2 pode ser igual a 1, então não tem problema. Essa expressão aqui serve para, por exemplo, analisar o que ocorre com o sinal da função. A função, às vezes, quando a gente está estudando uma função, a gente quer saber as propriedades dessa função, se é o zero dessa função e o sinal, para quais valores de x essa função é positiva, quais valores de x a função é negativa. Então aqui a gente vê o seguinte, se x estiver situado entre as raízes, por exemplo, se eu tenho uma raiz alfa e uma raiz beta, suponhamos que o alfa, chamo de alfa menor das duas. Se x estiver situado entre as raízes, então esses fatores aqui têm sinais opostos. Então, quando eu multiplicar por a função f de x vai ter o valor sinal contrário ao sinal de a. Então, essa expressão aqui já nos diz isso, que para todos os valores de x situados entre as raízes, a função assume um valor cujo sinal é oposto do sinal de a. E, analogamente, né, se x está fora do intervalo das raízes, ou maior do que a maior raiz, ou menor do que a menor raiz, então o valor da função tem o mesmo sinal que o sinal de a. Ok? Muito bem. Então, são generalidades a respeito da função quadrática. Uma coisa muito útil a respeito da função quadrática é a chamada forma canônica. A forma canônica da função quadrática é uma maneira de escrever a função quadrática que, a princípio, dá a impressão de que é uma coisa estranha, complicada, mas que se revela simples e útil. E depois que a gente se habitua, ela não é mais estranha, passa a ser familiar. Então, a forma canônica consiste em escrever a função quadrática assim. Toda função quadrática se escreve dessa maneira, onde m é igual a menos b sobre 2a e o k é simplesmente o valor
da função f no ponto M, ou, se a gente fizer a conta, dá 4ac menos b2 sobre 4a. Muito bem. Mas por que essa notação? E de onde veio isso? E para que serve isso? Bom, de onde veio? O ideal, quando se quer resolver uma equação do segundo grau, é que essa equação seja de um dos seguintes tipos. Por exemplo, assim, tipo ax mais b ao quadrado igual a c. Esse é o tipo de equação do segundo grau que a gente pede a Deus para nos dar, né? Quer dizer, se a equação do segundo grau é essa, está resolvida, né? Se o c for negativo, não tem solução. Se o c for positivo ou zero, aí eu extraio a raiz quadrada, fica x mais b igual a raiz quadrada de c, ou menos a raiz quadrada de c, aí eu tiro o valor de x. Outro tipo de equação do segundo grau, que é facílimo de resolver, esse tipo aqui. Produto de dois binômios do primeiro grau igual a zero. Então, um produto só pode ser igual a zero quando pelo menos um dos fatores é zero. Então, a gente tem duas equações do primeiro grau. Aqui a x mais b igual a zero e a linha x mais b' igual a zero. Na verdade, no duro mesmo, a gente só sabe resolver esses dois tipos de equação. Quando a equação não se enquadra nem nesse tipo, nem nesse, a gente faz o possível para modificar, né, transformar, fazer umas mudanças, uns algebrismos e reduzir a um desses dois tipos aí. Né? Nós já vimos aqui, se eu conheço uma raiz, eu acho a outra raiz, assim, usando esse fato que o produto de dois números só é zero quando um desses números é zero. Então, para reduzir a equação a essa forma, a gente conta com um processo que se chama completar o quadrado. Completar um quadrado é uma coisa bem elementar, mas bem elementar mesmo, porque faz parte da matemática, eu devia fazer parte da matemática da sexta série. Para você saber que a mais b ao quadrado é a2 mais 2ab mais b2. De modo que se você tem uma expressão do tipo x2 mais 2bx, a gente chega e diz, que pena, isso, se fosse x2 mais 2bx mais b2, seria o quadrado de x mais b. Então, mais x2 mais 2bx não é o quadrado de x mais b, mas se a gente somar x2 mais 2bx mais b2, fica o quadrado de x mais b, mas se eu somei b2, eu tenho que subtrair o b2, senão não tenho mais x2 mais 2bx. Então, isso aqui é igual a x mais b ao quadrado menos b2. Então, essa coisa simples, que, como eu disse, está ao alcance de uma criança da sexta série, é a técnica de completar o quadrado. Só que, às vezes, a coisa não aparece assim tão naturalmente. O x2 mais 2bx, o fator 2 pode estar aqui, né, embutido. Como aqui embutido? Porque b é 2 vezes b sobre 2. Isso aqui é x2 mais 2b sobre 2x. Então, isso aqui é x mais b sobre 2 ao quadrado menos o quadrado de b sobre 2, que é b2 sobre 4. Então, isso é completar o quadrado desenterrando o fator 2 que estava embutido aqui dentro do b. Mas eu posso ter também o coeficiente A no x2.
Então, a gente põe o A em evidência. É a vantagem do A ser diferente de zero, ele pode ser posto em evidência. Então fica A, x2 mais B sobre A, x, que, de acordo com o que a gente viu em cima, isso aqui fica A, que multiplica x mais B sobre 2A ao quadrado, menos B2 sobre 4A2. Mas ainda fica mais interessante eu escrever assim, a x2 mais bx igual a x mais b sobre 2a ao quadrado menos b2 sobre 4a. Então isso aqui é completar o quadrado. Mas a minha expressão original tem um c. Então é ax2 mais bx mais c igual a A, fica x mais b sobre 2a ao quadrado, mais 4ac menos b2 sobre 4a. Esse somando c a ambos os membros. Bom, isso é a forma canônica. Eu chamo o m de menos b sobre 2a e chamo de k essa expressão aqui, que é o valor que a função f assume no ponto m. Então, todo trinômio, toda função quadrática pode ser escrita dessa maneira. Qual a vantagem de escrever dessa maneira? São muitas as vantagens. Bom, eu vou passar para cá, senão eu não apareço no filme, né? Então, estou fazendo um pouco de propaganda da forma canônica. Quais são as vantagens da forma canônica? Ela nos ajuda a entender o comportamento da função f à medida que o x varia. Por exemplo, se o a é positivo, o a não pode ser zero, já viu, né? Pode ser o positivo ou negativo. Se a é positivo, então o valor mínimo de f de x é obtido quando x é igual a menos b sobre 2a. E f de x, recordando. Porque e esse m aqui é menos b sobre 2a. Porque quando a é positivo, quando o x é igual a m, esse x menos m fica zero, então isso aqui é o menor valor da expressão. Porque para todos os demais valores, como a é positivo, isso aqui é um número positivo. Para os demais valores de x, que é diferentes desse aqui, isso é um número positivo somado com k, dá maior do que k. Então, esse valor mínimo é exatamente o valor k. Então, de forma semelhante, se a é negativo, o valor máximo de f de x é obtido x igual a m, né? Ok? Então, essa observação nos permite resolver problemas de
tipo de máximos e mínimos. Por exemplo, uma questãozinha bastante simples, mas interessante, é o seguinte: quando a soma de dois números positivos é fixada, vou escrever aqui a soma S. Novamente aqui o 2 pode ser 1, né? A soma de dois números positivos é fixada, o produto desses números é máximo quando eles são iguais. Um modo geométrico de enxergar isso é o seguinte: de todos os retângulos que tem um perímetro fixado, aquele que tem a maior área é o quadrado. Quer dizer, se você imaginar um retângulo feito cujos lados são um arame dobrado, tá? Então, se eu tenho uma área, à medida que você vai diminuindo a altura, você vai ter mais arame para fazer a base, mas a área vai variando. Você chega a um ponto, você botar muito esticado aqui, a área vai ficar bem pequenininha, vai tender para zero. E, ao contrário, acontece. À medida que você vai diminuindo a diferença entre a altura e a base, vai ficando igual, a área vai aumentando ao ponto de que o maior valor para a área é quando esses dois lados são iguais, então você tem um quadrado. Então, de todos os retângulos de igual perímetro, aquele que possui a maior área é o quadrado. Bom, isso é uma consequência, né, desse fato, que quando A é menor do que zero, o maior valor de uma função quadrática é obtido quando x é igual a menos b sobre 2a. Isso aqui é o seguinte: se os números são x e y, são números positivos cuja soma é S. Se a soma é S, então o y é igual a S menos x. Consequentemente, o produto xy é x, que multiplica S menos x, que é igual a menos x2 mais sx. E aqui a gente tem uma função quadrática, né? O termo constante é zero. Então, a função quadrática, o coeficiente a é menos 1, portanto é negativo. Quando o coeficiente de x2 é negativo, o valor dessa função quadrática é máximo quando x é igual a menos b sobre 2a. Então, menos x2 mais sx assume o valor máximo quando x igual a menos b sobre 2a. Isso aqui, x igual a menos b, que é menos 1, menos s, desculpe, sobre 2a, que é menos 2.
Então, S sobre 2. Quando x é S sobre 2, então o y, naturalmente, é S menos S sobre 2, que é S sobre 2 também. Então, o valor máximo do produto é obtido quando os dois são iguais. Bom, então isso é uma aplicação da forma canônica. Outra aplicação da forma canônica é a resolução da equação ax2 mais bx mais c igual a zero. A equação ax2 mais bx mais c igual a zero, quando eu escrevo isso aqui sob a forma x menos m ao quadrado mais k igual a zero, isso dá a x menos m ao quadrado igual a menos k, x menos m ao quadrado é igual a menos k sobre a, tá? Então, x menos m é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos k sobre a. Então, x é igual a m mais ou menos a raiz quadrada de menos k sobre a. Fazendo as substituições, isso dá a forma, né? X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Ok? E aqui é aquela velha pinimba, né? Que, na minha opinião, a raiz quadrada de 9 é 3. Essa é a minha opinião. Tem quem diga que não, que a raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. Não. A raiz quadrada de 9 é 3. Menos 3 é menos a raiz quadrada de 9. Essa é a minha crença. Eu vivo nessa crença. Por isso é que a gente diz mais ou menos a raiz quadrada de B2 menos 4AC. Se a raiz quadrada de B2 menos 4AC pudesse ser mais ou menos, a gente não dizia mais ou menos a raiz quadrada, dizia mais uma das raízes de B2 menos 4AC. Se você diz mais ou menos a raiz quadrada de B2 menos 4AC, você está implicitamente do meu lado. Eu digo isso para provocar, mas eles não estão aqui, provocar o Wagner e o Paulo César. O Wagner ainda concorda comigo, o Paulo César não. Tudo bem, são mais conservadores. Olha, o mundo continua o mesmo, quer seja ou não seja, não muda nada. A única coisa que muda é o PAC. Bom, tem outra coisa a respeito dessa forma quadrática, que o professor Zé Paulo vai falar amanhã, a respeito da forma canônica, que é o gráfico da equação da função do segundo grau. O professor Zé Paulo vai explicar direitinho a forma do gráfico, etc., mas a gente não pode falar de uma função sem falar no gráfico da função. Agora, as propriedades geométricas do gráfico dessa função é por conta do Zé Paulo. Mas eu não posso deixar. Então, tem o gráfico da função, a função f de x igual a x2 é, de todas as funções quadráticas, a mais simples. E não é difícil imaginar como é que é o gráfico dessa função. Em primeiro lugar, tanto faz x como o menos x dá o mesmo resultado, tem o mesmo quadrado. Então, o gráfico é uma figura que é simétrica em relação ao eixo vertical. Outra coisa que a gente observa é o seguinte, quando x está entre 0 e 1, o x2 é menor, embora seja o x2 uma função crescente de x, o x2 é menor do que o x, né? Claro, porque se você tem x entre 0 e 1, se você multiplicar ambos os membros desta desigualdade
dupla desigualdade por x, fica 0 menor, basta essa aqui. X menor do que 1, multiplica por x, que é positivo, fica x2 menor do que x. Então, ela é assim. E quando o x é maior do que 1, o x2 é maior do que x. Eu estou fazendo aqui em linha bem leve, né, a reta y igual a x. Então, o gráfico é assim. Agora, o que é forma? Isso não tem nada a ver com a forma canônica. O que a forma canônica nos diz é o seguinte: se eu sei, mais ou menos por adivinhação, e amanhã vocês vão aprender isso de uma forma mais precisa, que o gráfico desta função tem esse aspecto, então eu posso, sem maiores dificuldades, verificar que o gráfico da função quadrática mais geral tem exatamente o mesmo aspecto. A única diferença é que, às vezes, essa curva tem a sua concavidade voltada para cima e, às vezes, para baixo, dependendo do sinal de A, como a gente vai ver logo agora. E a outra possibilidade é quando f de x é ax2. Aí pode ocorrer duas situações. Ou A é positivo, isso não altera em nada o formato, altera aparentemente. Eu vou multiplicar por exemplo, f de x igual a x2. Se você olhar para f de x igual a 2x2, aí você vai ver que f de x igual a 2x2 tem um aspecto assim. O 2x2, evidentemente, vai ser sempre maior do que o x2. Aliás, o meu desenho está horrível, porque o 2x2 tem que ser o dobro do x2, né? Mas isso aqui tem que ser 2 quando x igual a 1, né? Então, mas vai ter um aspecto que você diz, não, é uma parábola diferente, porque f de x igual a x2 é uma parábola mais aberta, f de x igual a x2 é uma parábola mais fechada. Aí eu respondo, vocês sabiam que todas as parábolas são semelhantes umas às outras? Só existe um tipo de parábola, todas as parábolas são semelhantes. Aí vocês, não, você está querendo brincar comigo, né? Porque você vai me dizer que eu tenho uma parábola assim, por exemplo, a antena de televisão da minha casa é uma antena parabólica. Se eu olhar para o perfil dela, é assim. Aí eu tenho uma parábola assim. Então você quer dizer que essa parábola abertona desse jeito, tipo antena parabólica ou o fundo de uma lanterna, é igual a isso aqui? É. Igual não é, mas é semelhante. O que acontece é que são duas parábolas que são absolutamente do mesmo formato, só que estão vistas aqui em escalas diferentes. Esse trecho aqui corresponde a um pedacinho aqui, dessa escala, que eu simplesmente ampliei. Mas ampliar ou reduzir, que me perdoem as pessoas mais vaidosas, mas é como uma fotografia, né? É a pessoa, não tem jeito. Ampliar ou reduzir, se o cara é narigudo, é narigudo. Não tem jeito. Então todas as parábolas são semelhantes. Vocês sabiam disso? Alguém sabia? Levante o braço. Caramba! 3 pessoas. Alguém que não estava no curso. Eu não descobri isso. Espera aí, pelo amor de Deus. Eu apenas gosto de dizer isso porque é um fato importante. A pessoa dá-se conta de que essa parábola e essa aqui são semelhantes, simplesmente porque isso aqui não é uma parábola, é um pedaço de uma parábola. Se você prolongar, ela vai subir.
E você vai ver, se você subir muito, que ela é essa aqui, só essa reduzida e a outra ampliada, mas são a mesma parábola. Então, eu quero dizer com isso que o gráfico dessa função é o mesmo tipo do gráfico dessa, apenas escala alterada. Bom, depois a gente tem a outra tipo de função, que é a f de x igual a x menos m ao quadrado. Bom, isso aqui é a mesma aqui eu tenho o ax2, aqui está o m, o ax menos m ao quadrado é a mesma figura, só deslocada. Simplesmente eu dei uma translação horizontal. E a x menos m ao quadrado mais k é simplesmente essa aqui subindo se o k for positivo ou descendo se o k for negativo. Ao escrever isso aqui, eu estou implicitamente admitindo que o A é maior do que zero, porque se o A for menor do que zero, isso vai ficar tudo invertido. Ok? Então, essa é a forma canônica da equação da função quadrática. A forma canônica serve para essas coisas. E então tem os problemas relacionados com a função quadrática, que são problemas que se reduzem a uma equação de segundo grau. Aí no nosso livro tem uma quantidade não muito grande, mas razoável e selecionada de problemas, todos eles resolvidos no final do livro. Alguns deles eu tenho particular simpatia por eles, que são desses problemas, alguns deles foram copiados desavergonhadamente por mim de um livro escrito em 1770, por um cara que estava quase cego. No ano seguinte ele ficou cego completamente. E depois que ele ficou cego, ele produziu mais matemática original e de altíssima qualidade do que antes, quando ele não era cego. Aliás, ele passou mais da metade da vida dele cego de um olho. Depois ele ficou cego do outro olho também. Aí foi que ele realmente começou a produzir mais ainda. É um cara que teve 13 filhos, de modo que ele não era completamente cego. Ele foi o matemático que se saiba mais produziu matemática até hoje. Aqui no IMPA, na biblioteca do IMPA, você tem uma estante que é só de trabalhos originais dele. Ele se chamava Leonardo Euler. Então ele escreveu, em 1770, um livro chamado Elementos de Álgebra. Esse livro foi traduzido em várias línguas. Aqui na biblioteca tem uma edição em inglês. Ele foi escrito em alemão, porque o Leonardo Euler era suíço, e da parte da Suíça, da Basileia, onde se fala ainda hoje aquilo que os suíços chamam de alemão, mas que tem pouca coisa, tem alguma coisa de alemão, vai. Ok, Swiss-Deutsch, que é alemão suíço, que é o negócio. Escrito até que a gente entenda, agora falado é impossível. Então, esse livro é um livro curioso, porque ele começa bem elementar, é um livrão assim,
ele começa bem elementar e depois ele vai enveredando por questões finas de teoria dos números e termina bastante avançado. Mas a parte que dá para a gente ler tranquilamente, ele é muito didático e ele tem uns problemas sobre a equação de segundo grau que são interessantes porque ele procura colocar questões que quando a gente tem um problema chamado problema do segundo grau, geralmente o problema tem duas soluções, uma negativa que a gente joga fora e fica com a solução positiva. Então ele tem problemas do seguinte tipo: a solução boa é a negativa, ou então tem duas soluções diferentes e as duas soluções diferentes servem para o problema. Então o problema tem duas respostas completamente diferentes. Ou então um problema que você, dependendo da maneira como você olha para o problema, você pode ser levado a resolver duas equações completamente diferentes, que dão resultados completamente diferentes, mas o problema só tem uma solução e aí como é que pode? Vocês vão ver. O problema é o seguinte: ele sempre fala em questões de comerciante e tal, que naquela época as atividades empresariais eram só comerciantes, etc. Emprestar juro era pecado, então não tinha banco. Então, dois comerciantes formam uma sociedade com um capital de... claro que o Euler não botou esses 100 mil reais, né? Eu tive que adaptar os números. Dois comerciantes, dois sócios, capital total R$100 mil. R$100 mil era o valor da sociedade, não é de cada um, não. Cada um deles entrou com uma certa quantia. Digamos, um deles entrou com X, o outro com 100 menos X. Agora, um dos sócios trabalhava 2 dias por semana e o outro trabalhava 3 dias por semana. No fim de algum tempo, não importa quanto tempo, vamos dizer que foram 5 dias, tá bom? 5 anos ou 5 meses, tanto faz. Vamos supor que foram 5 dias. Eles desfizeram a sociedade. Cada um deles recebeu R$99 mil. Não houve briga, eles desfizeram, o que é raro, mas desfizeram a sociedade pacificamente e cada um recebeu R$99 mil. Isso aí não é o lucro, isso aí é o que cada um recebeu, né? A pergunta é a seguinte: qual foi a contribuição de cada um para o capital da sociedade? Bom, um entrou com X, o outro entrou com 100 menos X. Digamos que esse que entrou com X seja aquele que trabalhava 2 dias na semana. Então, se ele no final receber a mesma quantia, dá para entender que ele trabalhava 2 dias, mas ele entrou com mais dinheiro do que o outro, né? Supondo que tudo aqui estão a hipótese subjacente de que existe boa-fé e equidade na sociedade. Os dois têm os mesmos direitos. Então, o raciocínio do Euler, né, para resolver esse problema, foi o seguinte:
o lucro de cada um por dia de serviço, dia de trabalho. Então, tanto faz, supor que eles trabalharam 5 dias ou 5 anos, tanto faz, porque se fosse 5 anos, eu ponho aqui por cada ano de trabalho. Não faz diferença nenhuma. Dia, ano é só um nome. O lucro de cada um por cada dia de trabalho foi, o lucro do primeiro foi 99 menos X, dividido por 2. Ele trabalhou 2 dias, o lucro dele foi 99 menos X, porque ele entrou com X e saiu com 99, então o lucro foi 99 menos X. Trabalhou 2 dias, cada dia foi 99 menos X sobre 2. E o outro foi o lucro dele dividido por 3, porque ele trabalhou 3 dias. O lucro total, qual foi o lucro total? Ele entrou com 100 menos X, então o lucro dele foi 99, foi o que ele recebeu, menos o que ele aplicou. 99 menos o que ele entrou vai dar X menos 1, não é isso? Então, X menos 1 sobre 3. Agora, isso é o lucro de cada um por cada dia de trabalho. Agora vamos ver o lucro por cada R$1.000 aplicados. Cada R$1.000 aplicados, o lucro diário foi o 99 menos X sobre 2 de um deles, mas esse aqui aplicou X reais, então por cada real aplicado dele, ou cada R$1.000 aplicado, ele teve 99 menos X sobre 2X. E o outro foi o lucro diário total, então por cada R$1.000 aplicados, ele entrou 100 menos X, porque um aplicou X, o outro aplicou 100 menos X. Agora, admitindo, como eu estou admitindo desde o começo, que havia uma equidade, os dois sócios, o trabalho de um e o trabalho do outro tinham o mesmo valor, e cada real aplicado por um tinha que dar o mesmo lucro que cada real aplicado pelo outro, quer dizer, havia uma equidade aí, então esses dois são iguais. Bom, isso aí é o que a gente chama de equação de segundo grau disfarçada, né? Toda vez que tem uns denominadores que aparecem um x no denominador, a menos que não apareça x em nenhum numerador, vai ter uma equação de segundo grau disfarçada. Então, quando a gente elimina os denominadores aqui, aí faz as simplificações, que eu não vou fazer aqui, aí você fica com essa equação, x2 menos 595x mais 29.700 igual a 0. O cara era malvado, hein? Ele botou isso no livro dele para os alunos aprenderem, tem que resolver essa equação do segundo grau. Hoje em dia não tem problema, porque tem a maquininha, só pô, ninguém perde tempo com isso, né? Mas naquela época, o cara tinha que fazer aquele algoritmo que eu aprendi na escola, botar, dividir em classes de 2 algoritmos, começando da esquerda para a direita, a raiz quadrada dos primeiros 2 algoritmos, depois subtrai, eleva o quadrado, subtrai, divide por 2, etc. Faz aquele algoritmo todinho que eu acho que ninguém aqui sabe mais, porque isso já caiu da moda, com todo motivo, plenamente de acordo. Não tem motivo nenhum para fazer aquele algoritmo, porque a gente dispõe de um instrumento muito mais eficaz, que é uma maquininha que custa barato, todo mundo tem. Bom,
Resolvendo essa equação, a gente encontra as raízes. As raízes são 540 e 55. Aí a gente tem duas raízes positivas, mas é claro que como o capital, a soma dos investimentos dos dois sócios deu 100 mil reais, então os 540 está fora. E aqui convém chamar a atenção para essa situação que ocorre sempre que a gente tem um problema que nos leva a uma equação, no caso aqui uma equação de segundo grau, equação essa que possui duas raízes e uma não serve. Então isso é uma deficiência da matemática, então, que aparecem as soluções que não servem para nada. Não, é preciso a gente se lembrar de que resolver uma equação é executar uma série de implicações lógicas. Resolver uma equação é um processo que parte de uma hipótese. A hipótese é a seguinte: se x, esqueça o problema, não tem mais o problema. Agora a minha questão agora é olhar para a equação. Se x é uma raiz dessa equação, então aí a gente faz. Então x satisfaz essas condições, x até no fim chega à conclusão. Se x é uma raiz dessa equação, então ou x é 55 ou x é 540. Quer dizer, a resolução do... Quando você escreve, por exemplo, x2 menos 5x mais 6 igual a 0. Aí as soluções são x, as raízes são x igual a 2 ou x igual a 3. O que aqui está dizendo assim, se x, isso é implicação lógica, se x satisfaz essa condição, x é igual a 2 ou x igual a 3. Tá? Então aqui, se o número x satisfaz essa equação, então ou x é 55 ou x é 540. Bom, 540 x não é. Então x é 55. X não é 540 porque a soma dos dois tem que dar 100. Bom, muito bem. Então x é 55, um entrou com 55, o outro entrou com 55, é o x. O x é exatamente o cara que trabalhava 2 dias na semana. Então ele trabalhava 2 dias e contribuiu com 55 e o sócio com 45. Então ele trabalhava menos, mas aplicou mais dinheiro, o outro trabalhava mais, aplicou menos dinheiro. No fim as duas coisas se compensaram e os dois terminaram recebendo a mesma coisa. Agora, o que eu acho interessante desse problema, bom, eu acho o problema interessante mesmo, mas e tem um aspecto mais interessante ainda, é o seguinte: ao montar essa equação, eu fiz uma escolha. Eu chamei de x o capital aplicado pelo sócio que trabalhar 2 dias. Se eu chamar de x o capital aplicado pelo sócio que trabalha 3 dias, eu vou ter uma equação, a seguinte equação. Eu vou ter que, se x for o que trabalha 3 dias, então eu vou ter 99 menos x dividido por 3x e não 2x como estava aqui, vai ser igual a x menos 1, 2 em vez de 3, vezes 100 menos x. Então, eliminando os denominadores, simplificando, etc., a equação fica x2 mais 395x menos 19.800 igual a 0. Resolvendo essa equação, a gente encontra as raízes 45 e menos 440. Menos 440 tem 2 motivos para não ser a raiz. Primeiro, que é negativo, segundo, que é grande demais. Então, a resposta é x igual a 45. E o outro é 55 também. Então, a gente vê o seguinte. A gente está corrigindo uma prova
E uma das questões da prova era essa questão. Então, um aluno, nós professores fazemos o gabarito da prova e o gabarito diz o seguinte: olha, para resolver você tem que resolver essa equação e o resultado, as soluções do problema são obtidas a partir da raiz dessa equação. Aí um aluno lá não sabia disso, né? Aí encontrou uma equação completamente diferente. As raízes da equação não tem nada a ver com... As raízes da equação são completamente diferentes dessa. Aí a gente, cansado, trabalhou para burro aquele dia e disse: está errado, marca errada a questão do garoto ou da garota, né? E então a gente tem que ter cuidado. São duas equações diferentes, que têm raízes diferentes, mas a solução do problema é a mesma, tá? Tem alguns problemas, está na hora, né? Aqui nesse livro, alguns que são bem tradicionais. Um dos mais tradicionais é o chamado problema do poço. O problema do poço é o seguinte. Aliás, antes de dizer o problema do poço, eu queria dizer o seguinte: existem alguns livros antigos, muito antigos, de álgebra, principalmente os livros escritos no começo do século XX, no final do século XIX, quando predominava no Brasil a influência do positivismo de Comte, né? E os cultivadores de matemática eram, em geral, militares, né, que estudavam na academia militar. E sabia que, a uma certa altura, a academia militar, a escola militar, dava o título de doutor em matemática, uma certa época também. E esses livros antigos são interessantes, alguns deles, porque eles são quase todos compilados, não digo copiados, mas compilados a partir de livros de textos franceses. E tem os problemas tradicionais. O problema do poço é um deles. Tem o problema dos correios, o problema das torneiras. Todos eles são conhecidos pelos nomes. Problema do poço, problema do correio, problema da torneira. Significa que são problemas tradicionais, mas que têm o mérito de serem problemas realmente interessantes. O problema do poço é simplesmente o seguinte: tem um poço, tá? E alguém solta uma pedra no poço. E decorre um certo tempo entre o momento em que essa pessoa soltou a pedra e o momento em que ele ouve... Legal, a água do poço está lá no fundo. Não tá tão... O momento que ele soltou a pedra e o instante em que ele ouve o barulho do choque da pedra na água. Conhecendo isso, calcular a profundidade do poço. Aí, claro, você tem dois problemas. Tem um problema de um movimento uniformemente acelerado, que é a queda da pedra, e um problema de movimento uniforme, que é o som que vai daqui até o ouvido da pessoa que jogou a pedra. E o som, a velocidade do som é 340 metros por segundo, a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas não interessa. Você pode chamar a aceleração da gravidade de G e a velocidade do som de V e dar a resposta. Então, aqui no livro tem duas soluções. Tem uma dada no texto e outra no final melhor, todos os dois estão no texto, mas um no final do capítulo de soluções tem uma solução mais interessante que me ocorreu depois. Tem, na página 144, tem comentários sobre o problema do poço. Então é uma solução muito mais simples, que se baseia no fato de que tanto para cair do bordo do poço, da superfície até o fundo do poço, como para o som para voltar, os tempos são diferentes, mas os espaços são iguais. Quer dizer, a pedra ao cair, a pedra que cai e o som que sobe tem movimentos diferentes. Um é um movimento uniforme do som e o outro movimento uniformemente acelerado. São bem diferentes, os tempos são diferentes, mas os espaços são iguais. E é a igualdade desses espaços que dá uma equação de segundo grau fácil de resolver e que só tem uma raiz positiva, que é óbvio,
E então eu deixo para vocês olharem a página 147 e se divertirem. Esse livro tem muitos problemas interessantes. Eu aconselho as pessoas a não olharem logo para a solução, fazerem um esforço antes de olhar para a solução e só olhar para a solução depois de fazer esse esforço, que se foi bem sucedido, comparar a solução do livro com a sua, e se não foi bem sucedido, aprender a solução do livro. A gente aprende assim mesmo. Ok? Obrigado.